Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos à mensagem para o coração. E aqui quem está falando é o pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo, ainda em processo de recuperação desta variante Delta do Covid, que me trouxe uma penalidade muito grande ao meu pulmão, há uma pneumonia muito forte que eu ainda estou tratando, mas creio em Deus que o mais rápido possível estarei pronto e poderei continuar as minhas atividades regulares normais, não mais em quarentena como eu estou. Mas acontece que o desejo de compartilhar e o desejo de falar das coisas de Deus é algo tão inerente na minha vida, algo que me emociona e me impulsiona, que eu não consigo ficar periodicamente sem gravar uma mensagem. Já que eu não estou podendo pregar em igreja nenhuma, eu agradeço a você que me dá o privilégio de me ouvir durante alguns momentos. Como sempre digo, não sou dono de toda a verdade, não conheço todo o saber, mas no dia de hoje eu quero pensar com vocês num texto, num livro daquele que é chamado de o homem mais sábio que já existiu na face da terra, nascido da vontade do homem e da mulher, que foi o rei Salomão. Salomão escreveu 3 livros, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e Salomão foi um dos maiores reis, ou posso até afirmar, o maior rei que o antigo Israel teve até os dias de hoje. E nós vamos entender o porquê. Salomão, quando ele encerra o livro dele em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, e não vou mentir para vocês, eu estou copiando descaradamente um versículo que a minha esposa compartilhou hoje pelas redes sociais. Esse versículo está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, que diz assim: agora que já foi ouvido tudo aquilo, esta é a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o bom proceder e o caminho da vida do homem. Quando eu começo a pensar nesse encerramento de Eclesiastes, é impossível eu não fazer uma leitura geral do livro de Eclesiastes. Na realidade, quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele e o reino antigo de Israel estavam vivendo um momento de muita tranquilidade, de muita paz, de muita prosperidade. Nunca na história dos hebreus, nunca na história de Israel, houve um momento de tanta fartura, um momento de tanta riqueza, um momento de tanta paz com os povos vizinhos e com os povos até distantes, quanto no período que Salomão foi rei de Israel. Lembrando que Salomão, ele substituiu a Davi. E Davi, o seu pai, ele foi um homem de muitas guerras, de muitas batalhas. Ele até ampliou o território israelita através dessas batalhas, dessas lutas, dessas guerras. Mas acontece que Salomão recebeu de Deus uma promessa de que Salomão não seria um homem de guerras,
mas Salomão recebeu de Deus a bênção de uma inteligência e uma sabedoria sobrenatural, e Salomão conseguia dirimir todos os conflitos, conseguia dirimir todos os problemas através do diálogo, através da conversa, através de acordos que eram bons tanto para Israel como para os demais povos. Por isso, não houve, durante todo o período israelita, toda a história de Israel, nunca houve um período de tanta paz, tanta prosperidade, tanta tranquilidade quanto neste período que Salomão escreve o livro de Eclesiastes. Mas o interessante, meus queridos, é que quando nós começamos a olhar para o livro de Eclesiastes, nós vemos um rei poderoso, riquíssimo e inteligentíssimo, conjecturando que a vida é algo vã e que a vida é uma repetição de coisas que normalmente não se tem nem por conta. Tanto é que aqui em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 15, Salomão vai dizer: aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente, e Deus investigará todo o passado e dará a sua sentença. Então Salomão deixa claro que as repetições são coisas normais e naturais desde que Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso, e que o ser humano habitando esse planeta chamado Terra, todas as coisas não são novidades. Tudo o que já foi vai acontecer novamente, e o que irá acontecer novamente no passado já foi. Eu já ouvi muitas pessoas falarem: nossa, mas nós vivemos um período gigantesco de iniquidade, nós vivemos um período gigantesco de imundícia. Na verdade, quando a gente começa a estudar a história e começa a ver os fatos que ocorreram lá na Mesopotâmia há 7, 8 mil anos atrás, coisas que aconteceram há 3 mil anos atrás na região da Europa, na região da África, da Ásia, nós vamos ver que a iniquidade, a monstruosidade humana é algo que sempre existiu. O homem sempre buscou andar pelos seus caminhos, andando sempre contramão aquilo que Deus estabeleceu como verdade e como caminho de salvação. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai escrever lá na sua carta em Romanos capítulo 3 que não há um justo sequer, não há um homem que busque fazer o que é correto e o que é bom. Por isso que Paulo também vai escrever que todos pecaram e estão destituídos, separados, afastados da glória de Deus. E toda vez que o homem que vive separado da glória de Deus mantém-se nessa posição, a sua vida se torna um enfado e uma canseira. E aí ele começa a criar situações que para ele são novas, mas na realidade são repetições de coisas antigas, e aí toda a sorte de imundícia, de iniquidade, começa-se a ser vivido neste período. É o período que nós estamos vivendo hoje.
Você acha que essa questão de ideologia de gênero, você acha que essa questão de drogatização, você acha que esta questão de aborto e toda esta imundícia que está sendo defendida na sociedade brasileira, mundial e, infelizmente, até mesmo por pseudos pastores e pseudos evangélicos, pseudos cristãos, pseudos padres. Meu querido, isso já é antigo. O que foi há de ser e o que há de ser também já foi. Mas uma coisa é certa, Deus está no controle de tudo e chegará o momento em que Deus há de julgar todas as coisas. Agora, aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que foram remidos e lavados e transformados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esses têm a certeza e a garantia de que as coisas que foram poderão voltar a ser, mas não farão parte da sua vida. Muito pelo contrário, vai ficar o conselho de Salomão no final do seu livro, quando ele vai dizer bem claro, diante de tudo que foi dito, de tudo que eu falei, de todas as coisas que eu tratei, mostrando que a vida é uma eterna repetição, mostrando que a vida é uma eterna mesmice. Diante de tudo isso que eu falei, só fica esta conclusão: que o verdadeiro homem é aquele que teme e obedece os mandamentos de Deus, porque este homem sabe que é essencial para a sua vida o temer e obedecer a Deus. Quero encerrar aqui dizendo que hoje eu recebi pelo Facebook de uma amiga um documentário de uma entrevista feita por um apresentador conhecido chamado Porchat, que é o idealizador do Porta dos Fundos, uma das aberrações maiores que existe no humorismo brasileiro, porque ali não é humor, ali é verdadeiramente um ataque frontal a tudo que se chama Deus. Flávio Porchat e todo o elenco de Portas dos Fundos, eles não odeiam os evangélicos, os católicos, os cristãos, eles odeiam a Deus. Eles odeiam tudo aquilo que chama-se pelo nome de Deus. E aí, esta pessoa me mandou e eu fui assistir, porque ela até elogiou esta entrevista. E ao ver esta entrevista, o próprio representante, entre aspas, evangélico que ali estava, já se declarava membro da Frente Evangélica de Estado de Direito, e quando ele falou isso, eu já disse, vem coisa por aí que a Bíblia diz que não é saudável. Então eu quero dizer a você, meu irmão, não caia nesse conto do vigário. Hoje o Evangelho de Jesus Cristo é o mesmo que há 200, 500 mil anos atrás. O Evangelho de Jesus Cristo não mudou. Pecado continua sendo pecado. Juízo continuará sendo juízo. Respeitar a escolha de cada um é algo normal, mas que eu vou, como pastor, continuar dizendo que o homossexualismo é pecado, eu vou continuar dizendo. Que eu vou continuar dizendo que prostituição, que aborto, que drogatização,
que tudo aquilo que o mundo diz que é normal e natural não é, eu vou continuar dizendo. Porque para mim, não me importa se eu vou ser preso, processado ou seja lá o que for. O que importa é que a verdade que está nesse livro de capa preta seja pregado a todas as pessoas, independente do tempo e do espaço. Porque uma coisa é certa, meu amigo e meu irmão, as coisas são vãs repetições. Tudo o que existe já existiu ou há de existir. A única coisa que é real, verdadeira e eterna é Deus. Porque Deus é eterno não por uma questão de tempo, porque eternidade não tem nada a ver com tempo. Eternidade é um atributo de Deus. Eu e você vivemos o tempo, eu e você vivemos o Cronos, eu e você vivemos o Kairos, mas Deus é eterno. E dentro da sua eternidade, Deus irá julgar todos, e Deus fará tudo o que lhe apraz. E que você e eu nos mantenhamos firmes neste livro que muitos pastores e muitos crentes em Cristo hoje dizem que precisa de uma atualização e de uma contextualização. Eu tenho um conhecido que foi ovelha minha, que tocava hinos de louvores na igreja e talvez ainda hoje toque. Ele veio me dizer que a pauta de Jesus era uma e a pauta de Paulo era outra. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado e querido irmão em Cristo Jesus. A pauta da Bíblia é uma só. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E tudo aquilo que é pecado continuará sendo pecado, e o pecado faz separação entre Deus e o homem, e o salário do pecado é a morte, é o inferno. Então, a minha palavra para você é esta: se converta e volte ao puro, simples e completo Evangelho de Jesus Cristo, que ama o pecador, salva o pecador, perdoa o pecador e transforma o pecador numa nova criatura. O que é se foi, o que se virá também já se foi, mas Deus é o mesmo. Creia nisso em nome de Jesus. Amém.